Você provavelmente já viu nas notícias que o Oriente Médio está novamente à beira de uma grande guerra. Ataques aéreos, mísseis, drones, países inteiros entrando no conflito. Os Estados Unidos, Israel e Irã estão no centro dessa escalada militar que já deixou centenas de mortos e pode afetar a economia mundial, o preço do petróleo e a segurança global. Mas afinal, o que realmente está acontecendo no Oriente Médio agora? Quem atacou primeiro? E por que esse conflito pode se tornar ainda maior? Neste vídeo eu vou explicar tudo de forma simples e direta. O início da escalada. Tudo começou no dia 28 de fevereiro de 2026. Os Estados Unidos e Israel lançaram ataques militares coordenados contra o Irã. Segundo os dois países, o objetivo era neutralizar o programa nuclear iraniano, que, segundo eles, poderia resultar na criação de armas nucleares. A operação militar foi chamada pelos Estados Unidos de Operação Fúria Épica. Os ataques foram extremamente intensos. Diversas bases militares e centros estratégicos do Irã foram atingidos. Mas o evento que mais chocou o mundo foi outro. Durante os bombardeios, o líder supremo do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei, morreu, junto com outras lideranças importantes do governo iraniano. A morte do líder iraniano mudou completamente o cenário do conflito. A resposta iraniana veio rapidamente. O Irã lançou mísseis balísticos e drones contra Israel e contra bases militares americanas na região. Mas os ataques não ficaram apenas nesses dois países. Alguns mísseis também foram direcionados para países do Golfo, incluindo Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Bahrein, Kuwait, Catar. Isso fez o conflito começar a se espalhar por toda a região. Um dos incidentes mais tensos aconteceu quando um míssil iraniano foi lançado em direção à Turquia. Os sistemas de defesa da OTAN conseguiram interceptar o míssil antes do impacto, evitando uma tragédia. Mesmo assim, o episódio aumentou ainda mais a tensão internacional. Os ataques não estão acontecendo apenas entre Israel e Irã. O conflito também chegou ao Líbano, onde o grupo armado Hezbollah, aliado do Irã, intensificou confrontos contra Israel. Bombardeios atingiram subúrbios de Beirute, capital do Líbano. Milhares de pessoas foram obrigadas a fugir de suas casas, muitas delas indo para a Síria em busca de segurança. Enquanto isso, dentro do próprio Irã, mais de 130 cidades foram atingidas por ataques aéreos. Infraestruturas civis, hospitais e serviços essenciais também foram afetados. Além disso, bloqueios de comunicação estão dificultando o acesso da população a informações. Impactos humanitários. O custo humano dessa guerra já é enorme. Centenas de pessoas morreram. Entre as vítimas estão civis, crianças, profissionais de saúde. Milhares de pessoas estão sendo deslocadas de suas casas, criando uma crise humanitária em várias regiões. Hospitais estão sobrecarregados e muitos locais estão enfrentando falta de energia, água e comunicação. Um dos maiores medos da comunidade internacional é que o conflito se transforme em uma guerra regional. Isso porque outros países já começaram a se envolver. A França enviou o porta-aviões Charles de Gaulle para a região. O Reino Unido e outros países europeus também mobilizaram forças militares. Enquanto isso, o Irã afirmou ter controle total sobre o Estreito de Hormuz. Esse ponto é extremamente estratégico. Cerca de 1/3 do petróleo mundial passa por esse estreito. Se o tráfego for interrompido, o impacto pode ser global. O mercado internacional já está reagindo. Os preços do petróleo começaram a subir rapidamente. Isso acontece porque qualquer instabilidade no Oriente Médio pode afetar o fornecimento global de energia. Se o conflito continuar ou se expandir, o impacto pode chegar até o preço de combustíveis e produtos no mundo inteiro. A crise também dividiu a comunidade internacional. Alguns países apoiam a operação militar, outros condenaram os ataques. Dentro do bloco BRICS, por exemplo, Brasil, Rússia, China criticaram os ataques contra o Irã. Já países como Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos acabaram se alinhando mais com Israel. A União Europeia pediu contenção e respeito ao direito internacional. Outro fator que aumenta a instabilidade é a sucessão do poder no Irã. O funeral do líder supremo Ali Khamenei, que duraria 3 dias, acabou sendo adiado. Autoridades afirmaram que a infraestrutura ainda não está pronta para o evento. Nenhuma nova data foi anunciada. Segundo o jornal The New York Times, o principal candidato para assumir o poder é Mojtaba Khamenei, filho do líder morto. Mas a situação é extremamente delicada.
O ministro da Defesa de Israel declarou que qualquer sucessor que continue ameaçando Israel será considerado um alvo militar. Outro episódio recente aumentou ainda mais a tensão. Os Estados Unidos afirmaram ter afundado um navio militar iraniano no Oceano Índico, divulgando imagens do momento em que um torpedo atinge a embarcação. Horas antes, a Marinha do Sri Lanka informou que o navio iraniano Iris Dena havia afundado com cerca de 140 pessoas desaparecidas. Neste momento, a situação continua extremamente instável. Os principais pontos são: Israel e Estados Unidos continuam realizando bombardeios no Irã, o Irã segue respondendo com mísseis e drones, o espaço aéreo de vários países foi fechado, voos e viagens estão sendo cancelados, cidadãos estrangeiros estão sendo evacuados. Analistas alertam que o conflito pode durar semanas ou até meses, e existe o risco de outros países entrarem diretamente na guerra. O Oriente Médio sempre foi uma região marcada por tensões geopolíticas, mas o que estamos vendo agora pode ser uma das crises mais perigosas dos últimos anos. Se a escalada continuar, o impacto pode ir muito além da região. Pode afetar a economia mundial, o preço da energia e a estabilidade global. Por enquanto, o mundo acompanha com preocupação. E muitos líderes internacionais tentam encontrar uma solução diplomática antes que o conflito se torne uma guerra ainda maior.